Isso. Vamos declarar a palavra de Deus. A nossa fé vem pelo ouvir a palavra. Temos que declarar a palavra, né? A igreja, ela não cresce no discurso, ela cresce na declaração da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A declaração da palavra tem que ser algo assim forte, poderoso. Há poder na palavra de Deus, né? Então nós queremos ler junto, nós queremos declarar junto. Vamos pegar a palavra número 1, 2, 3 e 4 para declará-la diante de Deus. Vamos todos juntos? Abrindo a boca mesmo, falando diante de Deus. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Ele lançou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Deuteronômio 33, 27. Vamos no número 2. Deuteronômio 30, 14. Mas a palavra está mais perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vamos novamente. Mas a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Número 3. É Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não te atemorize, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Vamos novamente? Amém? Digam amém. Amém. Diga, essa é a palavra de Deus. Diga, eu declaro a palavra do Senhor. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Número 4, Êxodo 33, 14. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Diga amém. Novamente, Êxodo 33, 14. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Glória a Deus. Número 5, 2 Samuel 22, 33. Deus é a minha grande fortaleza, e Ele torna perfeito meu caminho. Quando você fala grande, você dá ênfase, né? Dá ênfase no grande. Vamos lá. Deus é a minha grande fortaleza, e Ele torna perfeito o meu caminho. Sente a palavra. Esse grande fortaleza, você diga com ênfase na tua vida, com poder. Deus é a minha grande fortaleza, e Ele torna perfeito o meu caminho. Amém? A Bíblia você tem que ler assim, você tem que dar expressão, você tem que sentir a palavra. A gente não lê a Bíblia, não lê a palavra de Deus como se fosse um texto, um livro qualquer, um romance. Você tem que ler com vida, porque quando você lê com vida, você sente a palavra invade o teu coração e você assimila, por isso que lá em Apocalipse, na visão dada a João, ele diz: come a palavra. Então você tem que comer a palavra. Comer é exatamente dar ênfase, dar força a isso que você está lendo. Se você não fizer assim, você começa a ler a Bíblia e dorme. Muitas pessoas são assim: olha, eu não consigo ler a Bíblia, porque vou ler, já durmo. A Bíblia dá sono, porque você não come, porque ninguém come e dorme, ou come dormindo. Para comer, você precisa estar acordado. A palavra de Deus você lê com uma expressão, e se você dorme, a forma de você corrigir isso é ler em voz alta. Daí não dá para dormir. Você lê com uma expressão, você lê com força no coração. Amém, queridos? Acham a palavra de Deus, livro de Filemão, um livro de um só capítulo. Eu tenho pregado muitas cartas de Paulo aqui. Paulo escreveu muitas cartas. Ele escreveu cartas a igrejas,
Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Essas igrejas todas foram fundadas pelo seu ministério. Mas ele também, ao fazer o seu ministério na terra, ele teve amigos, ele teve companheiros. E então ele escreve algumas cartas que são cartas pastorais, são cartas pessoais que ele escreve a pessoas. Nós já aprendemos aqui cartas que ele escreveu a Timóteo. Nós aprendemos cartas que ele escreveu. Quantas cartas ele escreveu a Timóteo? Que nós conhecemos? Quantas? 2. E hoje nós vamos aprender uma carta que ele escreveu a um amigo seu, chamado Filemão. Capítulo 1, versículo 8 em diante. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, mas que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dá um recado santo para as nossas vidas aqui. Todos digam amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ano de 65, mais ou menos, depois de Cristo. Paulo não estava, ele ficou preso 2 vezes, e ele escreveu essa carta quando estava preso pela primeira vez. Depois disso, ainda ele fora libertado. Essa carta deveria estar antes de Timóteo, porque a Timóteo já é uma carta que veio após, no ano de 67. Porém, Paulo escreve essa carta porque, mesmo preso em Roma, ele recebeu uma pessoa e evangelizou, e essa pessoa chamava Onésimo. E quando Onésimo se converteu, certamente ele compartilhou com o apóstolo Paulo que ele era um escravo fugitivo. Então Paulo não podia fazer nada quanto a isso, porque a escravidão naquela época era algo que estava estabelecido por todo o Império Romano. E havia algo pior: todo escravo fujão, todo escravo que estava fora dos seus domínios, ele era pego, condenado à morte. Então Paulo tinha 2 coisas importantes: fazer com que aquele homem que alcançou o conhecimento de Deus e a salvação pudesse voltar para a casa e fosse recebido sem que lhe condenasse pela lei que estava estabelecido no Império Romano. E por isso então ele escreveu essa carta a Filemão. E ele diz nessa carta que Filemão possa recebê-lo, porque os senhores não recebiam seus escravos. Seus escravos
quando fugidos, eram tidos como rebeldes, e eles queriam mesmo que ele fosse morto. E não havia lugar para nenhum escravo fujão. Mas Paulo escreve para Filemão, pede que ele receba a Onésimo e diz a ele: se ele te deve alguma coisa, se ele tem trazido a você algo, algum prejuízo, ponha na minha conta e o receba assim mesmo, e eu pagarei a você, meu amigo, todo o que for necessário, para que a conta de Onésimo seja resgatada sobre a minha conta, sobre a minha vida. E Paulo, dizendo essa carta, nesse resumo que eu fiz a vocês, ele diz algumas coisas importantes que eu quero sublinhar para vocês, como o Espírito de Deus trazendo para nós. Escravidão. Na carta que Paulo escreveu a Tito, ele diz: eu, servo do Senhor. Você sabe o que é servo, queridos? Servo é quem serve. Mas a palavra servo, na verdade, aí está colocada não como ela na original está estabelecida, porque na palavra original, no lugar de servo, está escravo do Senhor, e ela foi traduzida para servo. No texto seguinte, Paulo começa a carta dizendo assim: eu, preso do Senhor. Então, nessas duas cartas, a Tito e a Filemão, numa ele diz escravo do Senhor, e na segunda diz preso do Senhor. Parece inadequado essa palavra, escravo do Senhor, preso do Senhor. Parece uma coisa, porque nós temos a ideia da escravidão, aquela mesmo que todos sabemos e que o nosso país experimentou. E de prisão ainda sabemos mais, porque está aí todo dia, nós sabemos. Mas a escravidão a que submetemos ao Senhor é diferente da tradução literal dessa palavra. A prisão que Paulo diz também é diferente da interpretação literal, porque nós estamos ao Senhor escravos como seus servos, mas é uma escravidão de amor, é uma prisão de amor, é algo diferente. Nós temos a alegria de sermos servos, temos a alegria de estarmos presos, porque estamos presos e servos de algo maravilhoso, poderoso. A pior coisa é quando você está escravo de alguém, fora dessas dimensões de amor. A igreja muitas vezes faz dos seus membros, da sua membresia, escravidão. Na medida que eu vos faço fanáticos e radicais, e vos imponho pesos de doutrina e de costumes, eu estou fazendo desta servidão algo terrível. A igreja não pode fazer dos seus membros escravos. Por isso que todo extremismo, todo radicalismo, toda força que leva alguém a ser escravo de uma igreja, não produz efeito espiritual nenhum. Nenhuma escravidão é abençoada. Uma coisa linda é o casamento. Não tem instituição mais linda deixada pelo Senhor para as nossas vidas. Mas algumas pessoas fazem do casamento escravidão. Algumas pessoas pensam que ao casar está estabelecido o senhorio sobre a outra pessoa. E existem maridos que fazem da esposa uma verdadeira escrava. A palavra de Deus manda que a mulher seja submissa ao marido, mande que a mulher seja amável com o marido, mas não manda a mulher ser escrava do marido. Então essa servidão não é de Deus. Deus quer que o casamento tenha a mesma comparação que tem o Senhor com a igreja na relação esposo-esposa, uma escravidão amorosa, abençoada, sutil, confortadora.
Alguns maridos se tornam escravos de suas mulheres. E o sofrimento é algo assim insuportável. Porque algumas mulheres, movidas pelo espírito de ciúmes, fazem dos seus maridos verdadeiros escravos seus. Essa escravidão não é abençoada. O casamento não pode ser abençoado se ele está preso nesse nível de senhorio. O Senhor repreende sempre essas prisões. O casamento não deve aprisionar. O casamento deve, pelo contrário, ser nutrido de confiança, abençoado de confiança, e uma vida onde a liberdade de cada um sempre é considerável, de forma que o casamento não seja para ninguém uma prisão. Mulheres e homens estão fugindo do casamento, porque a ideia é que o casamento exatamente tira a liberdade deles viverem. E por isso, cada vez mais, as pessoas consideram a ideia de não se casarem porque querem ficar livres. No entanto, não é este casamento que o Senhor se refere. O Senhor se refere a um casamento abençoado, uma vida a dois, feliz, onde a liberdade dos dois sempre é uma decisão de ambos. Existem outras formas de prisão: prisões profissionais, prisões familiares. Você às vezes confunde educar filhos com prisão. Você não quer educar, você quer aprisionar. Filhos não aprisiona, filho educa. Não adianta você pegar um adolescente, amarrá-lo numa porta, fechá-lo num quarto, colocar algemas sobre eles, que nem por isso ele será abençoado. Nem por isso ele será abençoado. O que você precisa é ter com ele uma relação de amor, onde você possa prendê-lo por laços de amor, por laços de comunhão, por laços espirituais. Você consegue ter alguém ao seu lado. No entanto, a palavra de Deus diz isso na história de Filemão, e é um ensinamento abençoado esse que nós estamos compartilhando com você. Servo e preso. A coisa mais interessante na conversão de Onésimo foi que a conversão comprou a sua liberdade. Nós éramos escravos do pecado, éramos escravos da carne, éramos escravos de toda sorte espiritual. Nós estávamos presos desde o comportamento de Adão, nós estávamos bloqueados. Quando Jesus derramou o sangue na cruz, numa explicação simples para você, ele na verdade pagou a nossa conta. Quando Paulo diz assim: se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta que eu vou pagar você. Olha que analogia bonita que Paulo faz com Filemão. E essa é exatamente a direção do que Cristo fez em nós. Sabe, ele passou a régua, né? Numa linguagem bem humorada dos nossos dias, ele passou a régua na nossa conta. Nós éramos escravos, nós éramos presos. Aquele sangue derramado na cruz do Calvário foi o pagamento da nossa conta. Quando você vê isso, alegra o teu coração, porque você não é mais escravo e você não é mais devedor, porque a tua conta foi paga pelo Senhor Jesus. Diga amém. Não é? Nós continuamos ainda nos achando devedores. Nossa consciência ainda nos induz a pensar que a nossa dívida é impagável. A vossa dívida já foi paga definitiva pelo Senhor Jesus. E não precisa mais sacrifícios, diz a palavra de Deus. Não precisa que ninguém pague mais nada. Não há necessidade que ninguém faça nenhum sacrifício de novo, porque o Senhor pagou a tua conta. Agora, muitas vezes, embora pago a nossa conta,
nós continuamos escravos. Em Roma, a prisão para a escravidão, a prisão para o escravo fujão era a morte. No mundo espiritual, a nossa sentença era a sentença de morte. Nós, pelo sangue de Jesus, fomos comprados. E o que é comprar? Ele tirou esta sentença, tirou a escravidão e tirou a sentença de morte que havia sobre nós. Nós, pelo sangue de Jesus, fomos acessados à vida eterna e o espírito de morte foi quebrado em nossas vidas. Agora, quantos crentes estão aprisionados? Quantos crentes estão vivendo como escravos e não são? Isso aconteceu no Brasil, quando a abolição da escravatura ocorreu pela lei da princesa Isabel. Muitos escravos saíram pelo interior e não sabiam que estavam libertos. Viviam como escravos, se escondiam como escravos, se comportavam como escravos. E não sabiam que já havia uma alforria determinada, uma liberdade. Queridos, se nós fomos libertos, experimente a alegria da libertação. Não ande como aprisionados, como escravo, como alguém que não sabe, que não conhece, que sobre nós está determinado essa lei de alforria. Liberte-se. Não se permita ficar refém de Satanás, refém das suas ofertas, refém das suas ameaças. Sabe? Tenha você a confiança de que fora buscado e alcançado pelo sangue do Senhor Jesus. Quando andamos na rua, não temos medo da sirene da polícia, sabe? Porque a polícia e a autoridade não é para nós. Nós não temos medo do delegado, nós não temos medo dos juízes. Os que viveram mais, que estão aí nos anos mais avançados, viveram o tempo da ditadura no nosso país. Quando me perguntam, e os meus filhos me perguntam, como foi essa ditadura que as pessoas falam tanto? E eu digo, para mim, absolutamente normal. Nem senti qualquer coisa. Porque a mim nunca fui incomodado, eu nunca fui abordado, não sofri nenhuma privação, não tive qualquer coisa que tirasse de mim a liberdade. As pessoas tinham problemas, eu nunca tive problema. Era jovem quando começou, adolescente, adulto quando terminou. Aqueles 20 anos da minha vida, eu trabalhei, eu prosperei, eu pude estudar, tive todas as liberdades civis que eu podia ter. Não tenho absolutamente nenhum comentário na minha vida contra aquele período. Eu vivia a plenitude da liberdade naquele tempo. Se ela não era dada a todas as pessoas, a mim fora dada. No plano espiritual do Senhor é assim: sobre você está determinado, a tua conta está paga, nada pesa sobre você, e ninguém pode te fazer refém, a menos que você permita, a menos que você considere perdido, dominado, acompanhado. O que a palavra de Deus quer dizer para você hoje é que você é como Onésimo depois da conversão. Sabe, volte para a normalidade da vida. Não ande como um fugitivo que está sob pena. Sabe, é um outro tempo abençoado. Sabe, toma para você que esse é o tempo abençoado da tua vida. Não viva como alguém que não sabe da bênção, e não vivam como alguém que não teve a bênção. Não aceite viver como um derrotado que não conheceu Jesus. Não aceite viver como aquele que vivia aprisionado por pecados antes de conhecer Jesus, mas que você possa viver agora, sabe, tomando posse dessa riqueza abençoada que o Senhor tem sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Há uma palavra que ele diz sobre Onésimo. Ele diz assim: antes para você inútil, e agora será útil. A nossa vida, antes
de que aceitássemos o sangue de Jesus, era sobre todos os aspectos inúteis. Tudo que fazíamos não tinha efeito. Toda a nossa ação não tinha efeito. Então aquilo que Paulo fala a Filemão sobre Onésimo, ele diz assim: antes era para você um inútil, e agora uma pessoa útil. Você é nesse instante como uma pessoa útil para Deus. A inutilidade fora dissipada a partir da conta paga pelo sangue de Jesus. Talvez você se ache alguém inútil. Talvez você se ache alguém que não tem valor, que não tem importância, que não tem... Pois o Senhor tem você, nesse momento, como utilíssimo, em todos os sentidos. E isso deveria alegrar você. Você pode glorificar a Deus pela tua utilidade? Diga assim: eu sou útil. Porque muitas vezes nós temos a sensação de que somos inúteis, somos incapazes. Não há graça, não há nada em nossa vida. Eu falava muito sobre servir. Falava muito sobre obras há pouco a você. E você vê a importância de Paulo ao recomendar o amigo Onésimo, ao filho dele Onésimo. A tua vida possa estar postada nisso também. Sabe, a tua atitude sempre olhando para os irmãos, olhando para o semelhante, olhando para as vidas. Sabe, tenha sempre uma atitude de você, para você e das pessoas que você pode alcançar e ajudar. Sabe, o Evangelho do Senhor também, os salvos também, experimentam essa capacidade de piedade, essa capacidade de intercessão, essa capacidade de divisão. Permita na tua vida que isso também ocorra. Nós não somos como os espíritas, cuja doutrina ensina que servir ao semelhante e as boas obras é que nos eleva à salvação. Mas também não somos insensíveis, que abandonamos nossa postura de abençoar pessoas, porque achamos que obras não salvam, então não fazemos obras nenhuma. O Senhor te salvou para as boas obras. O Senhor te salvou para abençoar. Aquilo que está ao teu alcance, recomende. Aquilo que está ao teu alcance, fale e ajude. Faça. Deus quer abençoar você. E nessa palavra, o encerramento dessa palavra, eu volto à palavra escravidão e prisão. Deus quer, por essa palavra, libertar você de toda forma de escravidão na qual você está jogado, você está inserido. Algumas pessoas pensam que amam, mas acham que amar é prender alguém. Pessoa que faz isso, ela não ama. Quem ama não prende, não bloqueia, não aprisiona. Se você está preso por alguma coisa que chama amor, eu diria que o Espírito de Deus quer libertar você. Sabe, se alguém na tua família, na tua casa, em amor fingido, em nome de um amor que não é real, te mantém aprisionado, eu quero quebrar isso por esta palavra. Eu quero quebrar todo o domínio que está sobre você. Não há possibilidade de ninguém ser feliz dominado. Nós não podemos viver nessa terra, nem caminhar nessa terra, debaixo de um espírito de domínio. Sabe, você que é casado, e o casamento para você tem sido uma prisão, tem sido bloqueios, tem sido limitações, eu quero quebrar em nome de Jesus esse domínio sobre a tua vida. Algumas pessoas estão presas em casamentos, às vezes antigos, e esse casamento é infeliz exatamente por esse domínio que é estabelecido por maridos e esposas. Algumas pessoas guardam maldições por isso, mágoas por isso. Algumas pessoas, sabe, não conseguiram romper com isso no mundo espiritual. E esse domínio você não rompe nem com diálogo. Esse domínio você não rompe de forma de estratégias humanas. Esse domínio precisa da força espiritual de Deus para romper.
Se vocês, queridos, estão debaixo de um domínio desse, este é o culto da libertação, esta é a palavra de libertação sobre a tua vida. Se te mantém alguém aprisionado mentalmente, se alguém te mantém aprisionado, andando, espreitando a tua vida, se você não tem a liberdade de ir, de vir, de andar, de fazer, de falar, em nome do Senhor Jesus, eu quebro esse espírito de domínio que está sobre a tua vida. Eu rejeito isso. Se você estiver debaixo disso, então você rejeite isso também. Existem filhos que estão debaixo do domínio paterno. É bênção. O domínio paterno feito com amor, com misericórdia, é bênção. Porém, o domínio paterno feito em dimensões que não são essas espirituais, sabe? Manter um filho aprisionado não o educa, nem o abençoa. Mantê-lo aprisionado debaixo de situações que não são de moderação, de bênção sobre ele, não os abençoa. Então, se você é filho e está debaixo desse domínio, e é um domínio maligno, em nome de Jesus nós repreendemos, para que você estabeleça uma vida abençoada, e este não é o domínio que Deus quer sobre a tua vida. Se alguém está debaixo de domínio de esposa, embaixo de domínio de marido, embaixo de domínios de pais, embaixo de domínio de pessoas, em nome de Jesus, eu quebro isso pelo poder de Deus, para que se forme em você uma estrutura emocional e espiritual mais adequada para a tua vida. Que o teu casamento possa entrar numa normalidade de convivência, onde os dois possam viver abençoados. Em nome do Senhor Jesus, toda forma de prisão, toda forma de domínio feito sobre as pessoas é repreendido com toda a autoridade. Algumas pessoas se mantêm refém. Eu pregava o evangelho para uma senhora de 50 anos, e ela se emocionou, chorou muito, e eu dizia: e agora a senhora quer confessar Jesus Cristo e receber Jesus Cristo na tua vida? Ela diz: não posso. Mas por que a senhora não pode? É porque minha mãe tem 80 anos, e se eu fizer isso, ela vai me matar, ela vai me destruir. Eu disse: mas a senhora tem quantos anos? Ela disse: tenho 50. E a senhora ainda está preso nesse domínio? A senhora não tem a capacidade de ouvir, de entender, de assimilar, de decidir pela tua vida? A tua mãezinha querida, com 80 anos, ainda tem a capacidade de domínio sobre você, na direção de que você tome essa decisão? Ela diz: ainda tem. E foi: se tua mãe for para o inferno, ela diz: irei junto, porque não tenho a capacidade de decidir. Isso que eu chamo escravidão, isso que eu chamo prisão. Nós somos seres individuais, abençoados individualmente. Sobre nós está essa unção, sabe? Não importa se meu pai, se a minha mãe tem uma direção errada, tem um discernimento errado, se meu marido, se meus filhos têm uma direção errada da visão de Deus, eu não tenho. Eu tomo as minhas decisões e esse domínio não está sobre mim. Eu tenho a capacidade de escolher os meus caminhos, sem com isso me tornar rebelde, sem com isso ser um filho, desnaturado, um filho, indesejável. Mas a capacidade que temos da palavra de Deus é quebrar o espírito de escravidão, quebrar o Espírito de Deus. Eu sou preso do Senhor Jesus, eu sou escravo do Senhor Jesus, por isso eu o chamo de Senhor. E eu o chamo de Senhor porque Ele é Senhor sobre a minha vida. Só que o que Ele faz sobre a minha vida é algo abençoado, é algo de amor, é algo que me abençoa, me agracia, é algo poderoso sobre mim. Porque senão não o chamaria de Senhor. Quando você diz Senhor, significa que você é servo. Muitas pessoas não entendem essa palavra. Eu, quando digo Senhor, estou dizendo: Senhor, estou servo teu. Eu sou servo teu, quero estar servo teu. Senhor, estou preso em ti. É isso que Paulo diz. Mas não sou servo de ninguém, não sou
prisioneiro de ninguém, porque sobre mim está a bênção da liberdade que o Senhor me deu. Não aprisione ninguém e não seja aprisionado de ninguém. A nossa conta foi paga com sangue. Passaram a régua na nossa dívida. E seja feliz por isso. Seja abençoado por isso. Volte para casa. Saia de uma sentença condenatória de morte e volte para a vida, né? Onésimo voltou para Filemon. Continuou servindo a Filemon. Mas ele não foi servir mais como escravo, mas foi servir como irmão. Por isso que Paulo disse assim: o receba como um irmão, não como um escravo. Assim é que você deve receber as pessoas, sabe? Assim que você deve cuidar das pessoas. Que as pessoas sejam para você irmãos, não escravos. Não escravos. Eu abençoo a tua vida para que ninguém te domine. Eu abençoo a tua vida para que você possa ir e vir e ninguém exerça sobre você domínio. Você é posse do Senhor Jesus. Você é propriedade do Senhor Jesus. Você é bênção do Senhor. Você não pertence a homem nenhum. Você não pertence a mulher nenhuma. Você não pertence a nenhum ser dessa terra. Não pertence a Satanás. Não pertence nem à propriedade de demônios, nem de entidades, nem de espírito nenhum. Ninguém te oprime, ninguém te possessa, ninguém te faz de cavalo, nem uso nenhum. Você é do Senhor, você é bênção de Deus, você é propriedade do Senhor, propriedade eleita, escolhida, separada, ungida de Deus, para servir, para fazer boas obras e para ser abençoado. Sobre você seja derramado só graça de Deus, poder de Deus, unção de Deus, mas não domínio, não domínio. Que sobre você estejam os olhos do Senhor, não os olhos dos homens, porque ninguém tem sobre você nenhum direito de te olhar, de te exigir, de te avaliar, de te dar sentença, porque sobre você está o Espírito da liberdade que o Senhor te dá, a graça do Senhor que é sobre vós derramado, e aquilo que você tem é bênção, aquilo que você recebe é bênção, e ninguém tem nada com isso. Por isso a unção de Deus é sobre essa palavra derramado em sua vida. Em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Eu quero essa bênção, a bênção desta palavra sobre a minha vida. Amém, queridos? Amém. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Com tristeza eu vejo a forma, muitas vezes, de pessoas possessas do demônio. Uma das coisas que o demônio quer fazer sobre o homem é ocupar o tabernáculo, o templo. Ele invade, né? Falávamos ainda há pouco, antes do culto, sobre isso. Ele quer dominar a mente, né? Muitos estão aprisionados pela mente. Sabe, o diabo fala o que quer naquela mente. E a mente não tem liberdade de escolha. Sabe, de fora, do exterior, vem o domínio sobre a mente. Algumas pessoas não têm os seus desejos próprios satisfeitos, né? Não tem o arbítrio, não escolhem. Satanás faz pior que isso, né? Ele possessa, ele toma o corpo, ele domina o corpo, né? Numa atitude de opressão, ele domina a mente. Numa atitude de invasão, ele incorpora e toma o corpo, e faz do corpo uma habitação sua e um domínio seu. Quantas pessoas estão assim? Perderam sua identidade, perderam o seu domínio. E é exatamente sobre isso que nós queremos te abençoar. Quantas esposas não têm vida própria? Quantos esposos não têm vida própria? Quantas mulheres não sabem o que fazer, porque sempre sobre elas está um olhar de domínio? Quantos homens não sabem o que fazer, porque sobre eles está um domínio? Quantos filhos estão travados? Quantos adolescentes estão bloqueados, porque exerce sobre ele não o domínio
né? Não o amor filhos, não o amor de pai, mas um domínio exacerbado, algo maligno, que não vai construir nada, mas vai destruir. Existem homens de 40 anos que não conseguiram se libertar da mãe, do pai. Existem jovens bloqueados, alguns dominados por irmãos, por irmãs. Em nome do Senhor Jesus, a libertação do Pai seja sobre a tua vida, por esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro todo o domínio satânico, toda obra de maldição, maldições anteriores, coisas lá do passado, ofertas lá do passado, sabe, oferendas, sacrifícios, cultos a demônio, feito em cachoeiras, em centros, feito em coisas malignas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a família. Eu quebro. Um dia desse eu orava por uma pessoa que há 40 anos atrás, descendo no aeroporto de Recife, encontrou uma cigana no hall do aeroporto. E aquela cigana pediu para ver a mão, e ele achava bonito isso, né? E nunca deu uma mão para uma cigana, porque a cigana pode simplesmente segurar você pelo resto da tua vida, se você não tiver o sangue do Senhor Jesus sobre você. Dizer algo sobre a sua vida, e ele não quis pagar. Ele tirou alguns trocados, e quando colocou os trocados na mão da cigana, ela amaldiçoou aquele dinheirinho que ela recebeu dele. A maldição da cigana seguiu toda a vida desse homem. Destruiu seus relacionamentos, destruiu sua vida profissional, destruiu seu corpo. E agora então ele foi alcançado pela conversão, quando havia perdido a família, havia perdido o trabalho, havia perdido o dinheiro e havia perdido a saúde. Eu me alegro muito no Senhor, porque em 2 anos Deus já restaurou sua vida em todas essas áreas, todas, até a família já está voltando, a vida profissional está voltando. Domínio satânico. Domínio satânico. Existem muitas profecias que são dadas hoje, que são profecias malignas, palavras malignas. Por isso, quando for proferido sobre você uma palavra em nome de Deus, você tem, segundo a palavra de Deus, o direito de julgar. Você tem o direito de não aceitar. Você tem o direito de rejeitar. Deus te dá esse direito exatamente para você quebrar a palavra. Ainda ontem eu ouvi uma palavra sobre mim. Uma palavra profética sobre mim. Enquanto vocês oravam pela minha vida, naquele período que eu estava enfermo aqui, levantou-se no nosso meio uma palavra profética dizendo: Deus está me dizendo que vai levar o pastor. Então não adianta orar para que ele seja curado, porque desta vez Deus vai levá-lo. Olha que palavra. Vocês todos orando para que Deus concedesse cura da minha enfermidade, e havia um profetizando em nome de Deus que era os meus dias derradeiros. Será que nós temos aqui 200 profetas falsos? Será que nós temos aqui 200 profetas malignos? Ou seria essa pessoa discernindo errado aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está estabelecendo? Só que a pessoa, ao interpretar errado a direção de Deus, ela coloca um peso na sua palavra, ela coloca um peso sobre aquilo que ela diz. Se alguém estiver enfermo e eu disser: Deus disse, o Senhor falou que você não vai levantar. Olha, queridos, ao dizer essa palavra, se essa pessoa não tem a unção de Deus para subsistir, o diabo faz cumprir aquela palavra, mesmo que ela não era o prognóstico da vida. A palavra tem muito poder. E quando você comete esse equívoco de dizer assim: Deus falou e ele não falou, quem falou foi Satanás. Quem falou foi o diabo. Se você ouviu alguma coisa, você ouviu, foi a voz do diabo. E você profere em nome de Deus um recado do diabo. Ele fez isso no Gênesis. Ele fez isso na criação.
Quando ele chega para Eva e diz assim: pode comer a fruta. E ela disse assim: mas Deus me falou que essa era a fruta do bem e do mal, e que eu não deveria. E que o diabo disse: não, que isso, pode comer da fruta, ela não tem absolutamente mal nenhum. E ela, ouvindo a voz do diabo, deixou a voz de Deus e comeu, e levou o seu marido a comer, e desgraçou toda aquela bênção. Muitas pessoas, pensando em estar ouvindo a voz de Deus, estão ouvindo a voz do inferno. Uma mãe poderia falar algo ao seu filho, dominá-lo com atitudes malignas? Conheço muitos. Uma pessoa que te ama, que convive com você, poderia dizer algo na tua vida e profetizar algo que é maligno? Conheço muitas vezes. Você precisa ter o amadurecimento, a visão de Deus para você. Sabe, você tem algo poderoso, Ele pagou as contas. Se Ele pagou as contas, você tem autoridade. Quem não tem contas, não tem dívidas, ele tem aquele repouso, aquela gostosura que é: não consigo olhar nenhum carnê para me pagar. Que bênção! Você não tem carnê nenhum a pagar, não tem nenhuma conta vencida, você não tem nenhuma conta a vencer. Todas as tuas contas foram pagas na cruz do Calvário. Então, queridos, rejeite todo domínio sobre você. Se alguém disse que você vai passar por miséria, vai passar por problemas financeiros, você repreenda isso, diga: sobre mim está a unção de Deus, vou passar algumas dificuldades, mas vem o Senhor e abençoará minha vida, abençoará minha empresa, abençoará meu emprego, abençoará minha parte sentimental, fará da minha casa uma casa abençoada. Não baixe a cabeça diante da palavra profética vinda do inferno, mande-a de volta. Repreenda com autoridade, mande que volte para o lugar onde veio, e estabeleça sobre você: a minha conta está paga, a minha conta está paga, a minha conta está paga. E se porventura eu pecar, 1 João, filhinhos, ele não está falando com o mundo, ele está dizendo assim: filhinhos, meus filhinhos. Ele chama de filhinhos os que são santos. O Senhor nunca fala filhinho para ímpio, Ele fala filhinho para os seus. E Ele diz: filhinhos, se pecardes, tendes um advogado, tendes o Senhor. Ninguém precisa te condenar, o Senhor é o advogado. E se Ele tiver que puxar a tua orelha, Ele vai puxar a tua orelha. Ele vai fazer algo com você. Ele vai tirar você eventualmente de algum lugar que você não possa estar naquele período, naquele tempo. O Senhor vai consertar. Poderá te dar um remedinho amargo por um tempo, poderá te dizer coisas que você não gosta de ouvir, mas Ele vai agir com amor, porque você não é escravo para que Ele o queira destruído. Você é o escravo porque você quer tê-lo em adoração e em amor. Eu rejeito toda palavra sobre a tua vida que não é de Deus, em nome do Senhor. Pastor Valdeci, venha orar mais uma vez. E você abre essa tua boca e glorifica a Deus e ora com expressão, né? O frio que está lá fora não pode estar interagindo conosco aqui. O frio da temperatura da terra não pode esfriar o Espírito que está em vós. Então clama a Deus, busca a Deus, repreende isso, dá uma palavra de comando e muda a tua sorte. Igreja da Lapa, abre a boca agora, e os que têm a sua conta paga, glorifique a Deus. E os que não têm a conta paga, vem aqui na frente e diga: eu aceito a Jesus como meu Salvador neste dia, nesta hora, e mude a sua vida. Se há alguém aqui que tenha consciência de que ainda não é crente, então seja crente hoje, toma a decisão hoje. E a partir de hoje, a sua conta terá sido paga pelo Senhor há 2000 anos atrás. Alcança você pela sua atitude de humildade diante do Senhor.